Em meio a crises como guerras, insegurança alimentar, catástrofes climáticas e outros problemas sociais. Quero chamar agora para falar sobre isso Vinícius Serra, que também tem informações importantes, Vinícius, porque de fato são muitos os desafios para a comunidade internacional buscar soluções essas que parecem estar aí distantes dos desafios da atualidade, Vinícius. Boa noite, Elias, para você e para todos que nos assistem. A Assembleia Geral da ONU acontece geralmente nessa época do ano, entre setembro e dezembro, e este ano justamente muitas questões a serem debatidas entre os líderes mundiais. O secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ele falou a respeito, um discurso bem pessimista, inclusive, em relação ao futuro internacional, ao futuro do mundo, preocupando-se com as questões relacionadas à guerra, com desigualdade social, desigualdade de uma maneira geral que vem aumentando. Também questionamentos sobre o meio ambiente, o futuro do planeta, A gente acompanhou recentemente o aumento de temperatura em vários lugares do mundo. Então, esse é um assunto que também preocupa bastante e também o assunto que deve ser mais debatido nesta reunião geral com os líderes é justamente a guerra na Ucrânia, O que se tem feito nesse período, justamente o comportamento dos demais países em relação a esse conflito, o que pode ser feito, qual a melhor solução para que esse confronto, entre Rússia e Ucrânia chegue ao fim. A reunião deve acontecer com 193 líderes mundiais nesta terça-feira. Essa reunião geral foi inaugurada, a abertura dessa reunião geral com os demais países. Vamos ver com mais detalhes, como é que foi esta terça-feira. Our planet burns. Aberta em Nova York nesta terça-feira, uma Assembleia Geral da ONU profundamente dividida. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou os líderes mundiais sobre a tempestade perfeita que paira sobre o planeta e provocará um inverno de protestos. Precisamos de ação de todo o quadro. Não tenhamos ilusões. Estamos em mares agitados. Um inverno de descontentamento global está no horizonte. A crise do custo de vida causou estragos, a confiança está desmoronando, as desigualdades estão explodindo e nosso planeta está queimando. As pessoas estão sofrendo e as mais vulneráveis são as que mais sofrem. Em seu longo discurso cheio de pessimismo sobre o futuro do planeta, Guterres reconheceu seu desamparo diante de divisões políticas que minam o trabalho do Conselho de Segurança, do direito internacional, da confiança das pessoas e da fé nas instituições democráticas. A invasão russa à Ucrânia, que gerou uma escalada nos preços de alimentos e energia, causando insegurança alimentar para milhões de pessoas no mundo, concentrará grande parte dos discursos de cerca de 150 líderes na tribuna da ONU ao longo de uma semana. Mas há quem denuncie que tanto foco no conflito tira os olhos de outros problemas, como as consequências das mudanças climáticas e da inflação, que disparou e afeta em particular os mais pobres. Para aliviar essas assimetrias, o secretário-geral pediu aos países ricos que tributem os grandes lucros gerados com combustíveis fósseis para ajudar os países vítimas do aquecimento global e as populações afetadas pela inflação. E como de costume, Elias, e a todos que nos assistem, o Brasil é o primeiro país a discursar nessa reunião geral. Isso acontece desde 1955, na 10ª edição da Assembleia Geral. Essa agora é a edição de número 77. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, então, fez o seu discurso e ele falou sobre questões relacionadas ao meio ambiente e também à corrupção. Ele defendeu o agronegócio no território brasileiro e também elogiou o trabalho de preservação ambiental no país. Trabalho esse que vem sendo criticado nos últimos meses e também nos últimos anos. Nos últimos 4 anos, inclusive, o desmatamento médio anual da Amazônia cresceu 75%. A Amazônia, que é o principal fator natural ambiental aqui do nosso país. Ele também falou sobre o trabalho de combate à corrupção no atual governo, mesmo enfrentando as denúncias contra o Ministério da Educação. A Assembleia Geral deve acontecer durante ainda os próximos dias, se tratando ocorrer até o dia 27, é o que se espera. Então, muitas questões vão ser levantadas ainda em relação
a esses assuntos que a gente tratou, ao cenário internacional. Então, outros líderes, inclusive, já discursaram nesse dia de hoje, né? O presidente da Colômbia falou a respeito do fracasso ao combate às drogas. Então, a Assembleia Geral a gente vai poder continuar acompanhando para saber quais são os temas e a gente espera neles que dessa reunião os países se entendam e que a gente possa ter um caminho mundial um pouco mais tranquilo daqui para frente. Elias. Pois é, Vinícius, infelizmente é o que a gente espera, mas não é o que temos visto. Vamos ver agora como é que a ONU realmente aí vai repercutir todas essas questões importantes internacionalmente, claro, e todas elas também refletem aqui a nossa vida, o nosso dia a dia no Brasil. Precisamos acompanhar, claro, com muita atenção o que vai ser dito, mas não somente o que vai ser dito, mas também aí quais vão ser os acordos, o que os países vão aí realmente trazer de soluções para tantos problemas como estes. Vinícius, muito obrigado pelas informações.